Olá, pessoal do nono ano, nós iremos conversar sobre as leis de Mendel. Esse material você não tem no livro de vocês, mas eu já deixei o material de leitura no blog e vocês foram avisados anteriormente sobre isso lá no APC. O que eu vou passar aqui é só uma revisãozinha e uma explicaçãozinha básica, tá? Então, quem foi Mendel? Eu tenho que falar das leis dele, tem que entender quem é esse cara. Ele foi um monge, viveu muitos anos na Suíça, onde ele desenvolveu o trabalho dele no seu mosteiro e teve uma carreira como sacerdote religioso bem extensa, bem promissora. Mas o fator que levou ele à tristeza também foi essa questão da biologia. Ele desenvolveu um trabalho muito interessante, ele tentou divulgar esse trabalho, ninguém deu importância, porque nessa época Darwin, com a sua teoria da seleção natural, estava explodindo, era o cara da hora, do momento. Depois da sua morte, da morte de Mendel, acho que uns 16, um pouquinho mais de 16 anos depois que ele morreu, alguns botânicos, né, um austríaco, um alemão e um galês, eles foram o que retomaram, né, redescobriram o trabalho de Mendel e divulgaram, publicaram e foi um sucesso. Então hoje Mendel é tido como pai da genética, através dos estudos dele, das pesquisas deles, que essa ideia da genética chegou até nós, tá? Como nós conhecemos hoje, com algumas mudanças, logicamente. Por que ele escolheu trabalhar com ervilhas? Era o que tinha abundância no local onde ele vivia. Como o período de inverno lá é um inverno intenso, é frio, é neve e bem marcado, então ele tinha que cultivar alguma coisa, plantar alguma coisa que tivesse um cultivo, né, rápido, crescimento, desenvolvimento e produção de semente, de descendentes bem rápido. Foi o que ele percebeu na ervilha. Então era um cultivo fácil, ciclo reprodutivo curto, rapidamente reproduzia. Eles produziam muitas sementes, o que facilitava esses outros cruzamentos, né? As suas características eram bem visíveis, você olhava para a planta, você via as diferenças, era óbvio. E a facilidade em ele fazer a polinização, ele mudava a polinização, ele polinizava, ele fazia esse transporte de pólen de uma flor para outra com muita facilidade. O que ele fez? Ele pegou essa ervilha, né? Ele promoveu a autofecundação. Ela fazia isso sozinho, as flores se autofecundavam. É uma flor que tem característica masculina e feminina numa mesma flor. Ela produzia sementes em grande variedade. O que ele percebeu? Percebeu, na primeira, olhando inicialmente, que havia diferença entre essas plantas. Tanto na coloração das flores, como na questão de altura, na questão de vagem, na questão de semente. E isso era muito característico. Estava na cara dele. Então ele pegou e chamou essa primeira característica, essas coisas de monohibridismo, uma característica. E aí ele foi fazendo essas variações. O que ele fez? Como falei anteriormente, era de fácil produzir essa autofecundação, removendo as estruturas masculinas, ele podia tirar o pólen de uma flor e levar para outra flor. E assim ele produzia uma nova espécie, um novo tipo de planta. E isso era uma questão que ele fez com muita delicadeza, né? E aí ele começou a perceber as características. Ele voltar um pouquinho só. O que ele percebeu aqui na questão de características? As plantas havia assim, umas plantas eram mais altas, outras eram mais baixas. Umas tinham flor rosa, outras flores brancas. A vagem de uma era uma vagem lisa, outra era ondulada. A semente tinha cores diferentes e também tinha textura, uma era lisa, outra era crespa. Essas eram as características que ele percebeu. O que ele fez na primeira etapa dele? Ele percebeu que as espécies puras... O que é isso? Quando ele pegava uma planta, acho que não dá pra ver não, né? Vou ligar a luz aqui. Ele pegava uma planta de flor vermelha e cruzava ela com ela mesma. Então todos os descendentes nasceriam com cor de flor vermelha. Não iria fazer essa diferenciação, né? Não ia mudar a cor, por quê? Vermelha com vermelha vai dar flor vermelha.
E percebeu também que existiam plantas que tinham flores brancas. Cruzando planta de flor branca com flor branca vai dar o quê? Sempre flor branca. Isso ele chamou de pureza. Então, plantas que apresentam as mesmas características. Né? Altura, cor de semente, cor de flor. Então, as que cruzavam branca com branca davam sempre branca. Era uma característica pura. As que cruzavam vermelha com vermelha davam sempre flor vermelha. É uma característica pura. Ele começou a tentar fazer o seguinte: eu vou cruzar o puro com outro puro para ver o que vai dar. Então ele arrancou a estrutura masculina de uma flor e passou a masculina de uma flor para outra e esperou a formação da semente. Depois ele pegou essa semente e plantou, ver o que vai dar. Vai nascer uma planta com as duas flores? Ele percebeu que ao plantar isso, as flores que nasceram eram só da mesma vermelha. Falei, ué, o que é isso? Então, a isso é a mesma coisa que aqui na questão de raça. Você conhece essas raças? Esse aqui é chamado de Border Collie, um dos cães mais inteligentes que temos no mundo. Esse aqui é o famoso sem raça, o vira-lata. Qual que é a diferença entre eles? Esse indivíduo aqui mantém as características anteriores dos seus descendentes, dos seus ancestrais. Então, um Border Collie, um cachorro de raça, só é dito ou tido como um cão de raça quando ele permanece as características que ele tinha desde a sua criação, desde a sua primeira origem. Né? Então, um Border Collie, que é esse cachorro muito inteligente, um cachorro de pastoreio, um cachorro muito ágil, muito brincalhão, muito esperto. Esse cachorro, além dessas características de personalidade, ele também tem focinho, a cor de pelagem, às vezes tem cores de olhos diferentes, uma postura dele, a altura. Tudo isso é uma característica do cachorro. Então esse aqui você sabe que é um Border Collie por causa das estruturas físicas e de pelagem dele. Esse aqui já não é um cão com raça, é uma raça indefinida. Por quê? Nesse indivíduo aqui, nesse outro indivíduo aqui, várias raças se cruzaram. Né? Um mais alto, um mais baixo, um mais gordo, um mais forte, pelagem diferente. Então esse indivíduo aqui é chamado cachorro, um cão sem raça, porque não apresenta característica nenhuma. Aqui em casa nós temos a Amora, nossa cachorrinha. Ela tem um pai que é Border Collie e a mãe não é um cão sem raça. Ela nasceu e todas as características físicas dela é de um Border Collie. Apesar da Amora parecer um Border Collie, ela é um cão sem raça. Ela não tem raça definida, porque os filhotes delas poderão sair semelhante ao pai e poderão sair semelhante à mãe dela, que é uma cadela sem raça definida. Então, esse cachorro que nasceu aqui, esse indivíduo aqui chamado sem raça, é um cão híbrido. Ele apresenta várias características, né, que essas características deixam esse cão aqui muito mais resistente a doenças do que esse outro aqui, que é um pouquinho mais frágil, por conta dessa permanência da sua hereditariedade, das suas características genéticas. Tá? O que diz a lei de Mendel? E essa é para decorar. Essa lei determina que cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação do gameta. Tá lá, papai, Border Collie. Na hora de formar o espermatozoide do pai, o óvulo da mãe, essas características dele se separam. Um espermatozoide, alguns terão essas características na genética dele. Outros terão essas características na genética dele. Eles não vão se fudir, porque isso aqui é característica do macho, que é diferente se ele for cruzado com uma outra espécie. Se esse aqui for mais forte, o que a genética que Mendel chamou de dominante, é o caso da nossa cadela aqui, a Amora, a característica do dominante vai se manifestar-se com mais força. Não quer dizer que ele seja um cão de raça. Simplesmente que as características são mais fortes, são características dominantes. Tá? Então a primeira lei de Mendel é isso aí, que na hora da formação dos gametas, na hora da formação dos espermatozoides do óvulo,
essas informações do pai e as informações genéticas da mãe se separam lá na mãe mesmo, lá no pai mesmo, para formar o espermatozoide, para formar o óvulo. Dentro desse indivíduo há essa separação, essa segregação, eles se separam. E no gameta masculino e no gameta feminino vai metade, somente metade da informação genética das características. Por isso que num cão de raça você vê a permanência das características constante, desse, pro filhote desse, ao pai desse. É sempre a mesma característica, não vai mudar. Já não vai acontecer aqui. Nesse indivíduo aqui, os filhotes poderão ser semelhantes e totalmente diferentes dos pais. No caso, da mãe. Porque há uma variação maior de informação genética contida nesse indivíduo que determinará filhotes, descendentes bem diferentes do original. Tá? A segunda etapa é a espécies híbrida. Beleza, né? Ele pegou lá a semente, o pólen de uma, cruzou no pólen da outra e na hora que nasceu, nasceu plantas, a semente gerou somente flores vermelhas. Falei, então, calma aí, quer dizer que flor branca deixou de existir? Ele pegou a semente dessa flor aqui, que era o cruzamento, que é uma flor híbrida, cruzamento da branca com a vermelha, e cruzou, formou um monte de flores vermelhas, plantas com flores vermelhas, e ele pegou a semente dessa flor aqui e jogou no chão. Quando nasceu a planta, surgiram um monte de flor vermelha, mas também surgiu flores brancas. Falou, opa, então há fatores que são mais fortes, mais resistentes, e há fatores que são menos resistentes. Aí ele falou assim, que aqui ó, as diferenças de uma característica são herdadas independentes das diferenças entre outras características. O que quer dizer com isso? Vamos pegar aqui um exemplo bem fácil. Tipagem sanguínea. Nós temos 4 fatores sanguíneos. Fator A, B, AB e O. Esses 3 primeiros aqui, o fator A, B e AB, são fatores dominantes. E são genes dominantes. O fator O é um fator recessivo. Para que a criança nasça com sangue O, o pai e a mãe têm que ter sangue O. Aqui em casa, por exemplo, a minha esposa tem sangue A. Eu tenho sangue tipo O. Os meus 2 filhos têm sangue que tipo? Tenho sangue A. Porque esse aqui é um fator dominante. Ele aparece com mais força. Ele perdeu isso aqui? Não. Tá lá. Ele recebeu informação para O e recebeu informação para A. Na hora que essas informações se juntam, essa informação para A é dominante, vai aparecer com mais força. Mas o O está ali, ó. Ele tem um fator O. Quer dizer o seguinte, quando os meus filhos forem pais, eles poderão, se a mãe for do tipo O, eles poderão ter filhos tipo O. Por quê? Porque ele leva um fator genético para O. Eles são tipo A. Sangue tipo A. Mas na hora de formação dos gametas, né, na primeira lei de Mendel, na hora da formação dos gametas, as informações genéticas se separam. Então ele pode ter espermatozoide com gene para sangue tipo O e também pode ter fator genético para gene com sangue tipo A. Então, dependendo qual chegar no óvulo e dependendo do fator genético também da mãe, se a mãe for O e o que chegar lá for genético para O, essa criança vai nascer com sangue tipo O. Por quê? Porque é recessivo. Se lá o que chegou no óvulo foi um fator para A, mesmo a mãe sendo tipo O que vai parecer é uma tipagem sanguínea A, porque esse aqui é um fator dominante. O A é um fator dominante. O A é dominante, o B é dominante, o AB é dominante. Aqui no AB é interessante, ó. Ele tem 2 informações genéticas. Na hora de formar o gameta, ele vai formar 2 espermatozoides. Não, 2 não, desculpe. Vai formar espermatozoide, gametas, com fator dominante A e fator dominante B. Nesse caso aqui, dificilmente aparecerá alguém com sangue O. Então, se eu tenho, no caso do Cauê e do Timóteo, eles são tipagem A, mas tem um fator genético meu. E esse fator genético meu para sangue é O. Então, eles poderão ter filhos com tipagem O. Tá? Deu para entender isso aqui?
As diferenças de uma característica são herdadas independentemente das diferenças em outras características, né? É aquela que eu falei para você anteriormente. Ele pegou o macho daqui, colocou na vermelha, surgiu semente e a semente gerou planta com flor vermelha. Ué, cadê o ó? Cadê o branco? Então ele pegou essa flor, quando virou semente, né, produziu semente, ele pegou essa semente da flor vermelha e plantou. Na hora que surgiu, que a planta desenvolveu, surgiram flores vermelhas e algumas brancas. Então o que ele percebeu? Que há fatores dominantes. O fator que não apareceu, o recessivo, por mais que não tenha aparecido da primeira vez, ele não perdeu, está aqui. E a terceira etapa da hereditariedade, né? Que essa questão de novo da flor, do gene lá. Isso aqui é o que, né? O DNA seu que determina quem você é. É isso aqui que você não vai perder. Hoje nós falamos em manipulação genética. Tá aí os transgênicos, né? Soja transgênica. O que é uma soja transgênica? O que é isso transgênico? É quando eu peguei o DNA de uma espécie vegetal e introduzi nela um gene de outra espécie, de outro reino, né? Por exemplo, o gene no vegetal eu coloquei genes animais. Para quê? Para que esse vegetal tenha mais resistência. Então vai surgir um vegetal que tem genética de uma outra, no outro reino, o reino animal, cruzou com o reino vegetal para determinar um novo indivíduo muito resistente. Tá aí a soja transgênica, tá aí as plantas, os alimentos, desculpe, tá aí os alimentos transgênicos. Os alimentos transgênicos são esses alimentos que são gerados a partir de cruzamento até de reinos diferentes. Isso não acontece na natureza. Tá na África tá a leoa, na Ásia o tigre. Eles não vão cruzar. Mesmo que estivessem no mesmo local, o tigre não vai ter um momento para se relacionar sexualmente com essa fêmea de uma outra espécie. Ah, mas são tudo felinos, realmente, são todos felinos. Mas o tigre é uma espécie diferente do leão. Eles não vão manter relação sexual, eles não vão ter cruzamento. Até os espermatozoides do macho são diferentes. Para que ocorra isso é só em laboratório. Aí você vai forçar alguma coisa, tá? Então, o que o Mendel diz nessa terceira lei dele? Que cada fator puro, né, para cada característica, é transmitido à geração seguinte de forma independente. A questão, de novo, do genética lá, do DNA. Né? Tá lá bonitinho, esse aqui sou eu, na hora de formar o espermatozoide, pam, vai metade minha. Informação está presente na metade minha, informação está presente. Ó, a minha metade está aqui presente no meu material genético, está indo para o óvulo. Está no espermatozoide, está indo para o óvulo. Então metade daquilo que vai ser gerado tem minha informação. Não vai ser eu, não é minha cópia. Você não é cópia do seu pai nem da sua mãe. Você é cruzamento de genes dos dois que se juntaram. Esses genes dos dois se juntaram e formaram um novo indivíduo. Não é cópia. Pode parecer ter algumas semelhanças, mas não é o mesmo indivíduo. Isso, para ter o mesmo indivíduo, eu tenho que fazer uma clonagem. Pegar esse aqui, copiar esse aqui do jeito que está. Aí sim. No caso de formação de indivíduos, de formação de seres vivos, o cruzamento de material genético vai determinar um novo indivíduo. Tá? Então ele fala assim, que independente uma das outras, seguindo as duas leis anteriores. Os híbridos possuem fatores recessivos, mas este recessivo ele é encoberto pelo fator dominante. É aqui, ó. Olhos claros. Pessoas de olhos claros só terão filhos de olhos claros. Como assim? Se o pai e a mãe têm olho claro, o filho obrigatoriamente tem que ter olho claro. Por quê? Porque o fator para olho claro é um fator recessivo. O recessivo só se manifesta na presença de outro recessivo. Esse olho castanho aqui é um castanho claro. O castanho é a variação do verde com o preto. Cruzamento do verde com o preto do castanho. Esse indivíduo aqui, apesar de claro, ele pode gerar filhos descendentes de olhos de outras cores. Se os dois, tanto o pai como a mãe, tiver isso. Esse fator para olho claro.
Geralmente, pessoas que dividem com olhos claros, azuis, verde, violeta, eles só, se o pai e a mãe, se os dois, se o pai e a mãe têm olhos claros, os filhos obrigatoriamente têm olho claro. Se não tiver, alguma coisa está errada aí, é um carteiro, né, alguém do gás, alguma coisa passou ali e não deu certo e o encontro foi diferente. A genética diz, né, terceira lei de Mendel, aqui ó, o recessivo tá lá. Ele vai ficar encoberto pelo dominante, mas tá lá, o recessivo tá lá. Quando eu pego recessivo com recessivo, vai nascer o meu caso. Meu pai é sangue O, minha mãe é sangue O. Os dois são recessivos. Todos os nossos irmãos temos sangue tipo O. Aqui em casa eu tenho O, minha esposa tem A. Todos os meus filhos têm sangue A. Ué, cadê o recessivo? Cadê o meu O? Tá lá guardado. Tá na genética deles. Mas não manifestou por quê? Porque o dominante do sangue O, não, desculpa, o dominante do sangue A apareceu com mais força. Tá? Esse filme aqui, ó, Gattaca, ele fala sobre manipulação genética. Nesse filme ele diz que os indivíduos que são produzidos com manipulação, de forma manipulada, o pai e a mãe vão lá no laboratório e escolhem, eu quero um filho alto, eu quero um filho loiro, olhos azuis, eu quero um filho de pele clara, pele escura, eu quero assim, assado, com essa habilidade, com aquela habilidade. Nesse filme ele fala que os indivíduos que surgem, que nascem através de uma manipulação genética são os melhores. Os que nascem de forma natural, através de uma relação sexual, são seres inferiores, indivíduos inferiores, subclasse. Tanto é que no filme, todas as pessoas que têm cargos, empregos de braçais, como limpeza, por exemplo, vou mostrar sobre isso. A pessoa que faz a limpeza do banheiro, da sala, dos escritórios, são pessoas que nasceram através de um relacionamento sexual. Agora, os indivíduos que nasceram através de manipulação genética, eles têm emprego melhores, se veste melhor, a sociedade aceita ele melhor e eles podem ascender para um lugar, ir para um lugar muito melhor, o que não acontece com aqueles que não foram passados pela manipulação genética. Tá? Se puder assistir, assista, é interessantezinho, é um filme meio antiguinho, mas é legalzinho, tá? Beleza? Tchau, tchau.